de Lucas capítulo 12, aí no versículo 35, Deus, ele tem uma palavra para você. E o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E fala da parábola do servo vigilante. Do servo vigilante. E diz aqui essa palavra: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Amém? Acesas as vossas candeias. Quem lembra daquela palavra das 10 virgens? Vocês lembram? Que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nércias, diz a palavra do Senhor. Por que 5 eram prudentes delas? Porque elas tinham uma reserva. Amém? Elas tinham reserva. Elas não estavam conformadas só com o que elas tinham, elas queriam algo a mais. Amém, irmãos? Então, uma virgem prudente, ela espera pelo seu Senhor com algo a mais. E nesses últimos dias, nós temos percebido que muitos estão esfriando, irmãos. Muitos estão esfriando. E essa palavra que Deus falou no meu coração, aí no versículo 36, ele diz: sede vós, Paulo dizendo, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Amém? Eu tenho que ser semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Que exemplo é esse? Que característica é essa desse homem ou dessa mulher que esperam pelo Senhor? Deus sempre falou comigo de uma vida de uma mulher de oração. Amém? É uma vida de uma mulher que espera pelo seu Senhor. Deus falou comigo a vida de um homem que espera pelo seu Senhor, que é honesto, que é um homem, um sacerdote do lar. Amém? São virtudes de um homem que esperam pelo seu Senhor. E aqui é interessante que no livro de Jó, capítulo 1, eu quero que vocês vão lá, Jó, capítulo 1. Fala de um homem de Deus, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Característica de um homem que a palavra diz: sede semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor. Uma pessoa, quando ela espera por Deus, irmãos, pelo seu Senhor, ela tem o quê? Integridade nela. É uma pessoa íntegra, reta e que se desvia do mal. Outra palavra fala também de quem? De Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz que eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Naquele tempo, Noé já era homem íntegro e reto também, e temente a Deus, e que se desviava do mal. E por esse tempo, Deus está perguntando, que como as Escrituras diz, o próprio Senhor Jesus diz que seria como os dias de Noé. No fim dos dias, seria como os dias de Noé. Os homens eram amantes de si mesmos, egoístas, avarentos. Noé lhe chamou a atenção de Deus. E por esse tempo, a palavra diz que era como nos dias de Noé, que os homens comiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Mas Deus viu algo em Noé. Deus viu retidão em Noé. Deus viu nele um homem justo, um homem íntegro, entre os contemporâneos. A palavra diz que Deus, ele
sonda cada coração. Deus, por esses dias, Ele está examinando cada um de nós, irmãos. E nós temos visto tantas coisas acontecendo. E eu fico olhando, irmãos, quão frieza existe no homem. Vendo tantos sinais, tantas coisas acontecendo e eles continuam brincando, se divertindo, comendo, bebendo, casando, se dando-se casamento. Mas sabe, irmãos, como Jesus disse, como vai ser igual ao dia de Noé? Muitos não vão dar crédito na pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem está acreditando? Sabe, irmãos, aqueles que estão na palavra estão acreditando. Aqueles que estão vigilantes na palavra estão acreditando. Mas sabe o que está acontecendo? Muitos querem viver as suas vidas. Muitos têm as suas vidas por preciosa. E aqui voltando em Lucas 12:35, como está escrito no versículo 36, que eu devo ser semelhante a esse homem que espera pelo seu Senhor. E no versículo 37 ele diz que é mais que feliz, que é bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Sabe, irmãos, o meu maior anseio é de que naquele dia eu não esteja ansiando por ele. Eu não esteja preparado. Vocês sabiam, irmãos, que existem pessoas que elas não estão preparadas? São pessoas como aquelas 5 virgens loucas, nércias, insensatas, que vê o seu Senhor que está à porta, como ele diz, eu estou à porta e bato. E eles estão esperando aquela palavra para dizer, eis o noivo se aproxima. A palavra diz que as 10 estavam no mesmo lugar. 5 prudentes e 5 loucas. Será que tem reserva em você? Será que tem reserva em mim? Será que eu estou cingindo os meus lombos e acendendo as minhas candeias? Será que eu estou como homens que esperam pelo seu Senhor? Ou estou vivendo de todo jeito? Será que existe uma preocupação em mim? De que se o meu Senhor chegar agora, eu subirei os céus? Você sabe que existem pessoas que não têm certeza da salvação? Porque aprontaram tanto. Sabe, irmãos, aquelas virgens loucas, elas sabiam que o seu Senhor estava chegando. Mas elas não se prepararam como deveriam se preparar. Elas estavam dando o básico para Deus, o simples. E a palavra diz que nós temos que ter cuidado com isso. Eu serei um bem-aventurado. Como diz essa palavra no versículo 37. Se eu me achar vigiando. E ele diz, em verdade eu vos digo que se cingirá, e os fará sentar-se à mesa e chegando servirá. E se vier a segunda vigília, e se vier a terceira vigília, sou um pastor, ele disse para mim, que nada, a gente deixar de fazer as coisas, olha o tempo que diz que o mundo vai se acabar e não se acabou ainda. As mesmas falando essas palavras, desde quando nossos pais o foram, permanece da mesma forma. Meus irmãos, quem tem entendimento da palavra, quem tem essa palavra, está vendo os sinais que estão acontecendo. Os discípulos esperavam esse tempo lá atrás, mas não era o tempo ainda. Mas sabe, eu estava falando com carinho hoje à noite. Tudo isso que está acontecendo no mundo é para que se manifeste os filhos das trevas e os filhos da luz. Está começando a bagunçar, a chaculejar. Está começando, irmãos. Quem estiver sujo, se suje-se mais. Quem estiver puro, se purifique mais. Tem pessoas andando desnorteadas e não estão percebendo, irmãos, a gravidade disso. Tem pessoas procurando seus próprios deleites, pensando que tem tempo.
O tempo está muito curto. Não é tempo mais, irmãos, de jeito nenhum. Pastor, agora é profeta do caos. Não, é uma realidade. Jesus mandou a gente pregar o reino de Deus. Amém? E como tem que ser meu comportamento como um homem de Deus, como um homem que espera pelo seu Senhor, ou como uma mulher que espera pelo seu Senhor. Eu não posso me amoldar ao mundo. Eu não posso desejar o que o mundo tem. Eu nasci nesse mundo, mas não posso andar como ele está. Eu tenho que ter cuidado nas minhas vestes. Amém? Eu tenho que ter cuidado do meu comportamento. Eu tenho que ter cuidado do sério. Eu posso não herdar a salvação. Eu não posso imitar as mulheres desse mundo, que andam quase seminuas nas academias, seja onde for. Eu não posso. Eu não posso fornicar, não posso ter relações sexuais ilícitas, eu não posso. Uma vez que eu confessei Jesus, eu que desejo que esse Espírito Santo habite dentro de mim, eu ande com ele, não de todo jeito. Amém, irmãos? Eu fui separado. E ele disse que naquele dia vai vir separar o bode das ovelhas. E eu fico olhando, quando os discípulos olharam para Jesus, Senhor, não vai tirar o joio do meio do trigo? Eu disse, não, porque se tirar um, vem o outro, deixa mais para frente. Para aqueles dias que os campos estarão brancos, aí estarão prontos para a ceifa, porque vai se manifestar os filhos das trevas e os filhos da luz. E nós estamos vendo, irmãos, o que está acontecendo, o joio e o trigo misturado. E quem sou eu hoje, diante dos olhos do Senhor? Eu posso me esconder de pessoas, mas não me escondo de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Está contemplando, irmãos. Não há nada oculto que não venha se manifestar. E não há nada encoberto que não venha à plena luz. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, não procurando agradar a si mesmo, a sua vida. Quem procurar achar a sua vida, vai perder a sua vida. E quem perder a sua vida por amor de mim, disse Cristo, achará a sua vida. E ele diz, e os fará sentar à mesa e chegando os servirá. E se vier a segunda vigília, a terceira vigília, né? Ou assim o achar, bem-aventurados são os tais servos. Versículo 39, saber porém isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém? Tu já pensou, Daniel? Sabe que um cara vai lá para o lado da tua casa, tu vai fazer o que? Tu vai estar aqui na igreja? Tu não está aqui não, você está lá esperando ele. Se eu sei que meu Senhor está chegando, o que eu tenho que fazer? Me preparar. Senhor, como eu estou andando. Amém? Como eu estou vivendo. E aí no versículo 40 ele diz, portanto, disse o Senhor Jesus, está em vós também percebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. A hora que você menos imagina, o Filho do Homem chega. Amém, irmãos? Em 2 Pedro, capítulo 3, lá pertinho de Apocalipse, 2 Pedro, antes de João, capítulo 3, versículo 10. E ele diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, nos quais os céus passarão com desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém? E em Romanos, diz no capítulo 13, versículo 11, isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Amém? Você lembra, estavam todos dormindo, amém, irmãos? E aí, de repente, ouve-se um grito, eis o noivo que se aproxima. Aquela palavra está dizendo hoje aqui para nós, ei, é hora de despertar do sono, ele se aproxima. Tem reserva aí? Ou só tem o básico, irmãos? Não pense, irmãos, eu não sei. Sabe, eu fico pensando assim, da salvação. A palavra fala que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Amém, irmãos?
E aí ele diz, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos, a salvação está agora mais perto de nós, do que quando nós estamos na fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, da armadura da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja. Dissoluções, estado imoral. Dissoluções é estado imoral, depravação, todas as relações sexuais ilícitas, da qual eu falei anteriormente, fornicação, tendo relação fora do casamento. Não sei, meu irmão, ficar calado. Glória a Deus, Deus é bom. É que vem umas coisas assim, mas de vez em quando dá uma mudança assim. Amém, irmãos? Em 2 Coríntios capítulo 5, olhe para o seu irmão para ver se ele está preparado. Diga, está mesmo, irmão? Eita glória, é mesmo. O povo da fé. A Bíblia diz, irmãos, quem não crê já está condenado, então vocês têm que dizer, estou, glória a Deus. Amém? Algumas coisinhas a gente vai. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Diz que ele morreu por todos, amém? Para os que vivem, para que os que vivem não vivam mais para si. Você entendeu essa palavra? Que eu não posso viver mais para mim mesmo. Mas viver para quem? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus, isso te agrada? Jesus, isso não te agrada? Amém, irmãos? Porque nós podemos perguntar, irmãos, o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? E Paulo, por isso ele disse, essa palavra que eu gosto tanto, amo tanto essa palavra, em Gálatas 2:20, que diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. Isso é reconhecer que Cristo vive em mim. Amém? E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Eu não vivo perambulando, eu não vivo de todo jeito. Eu vivo na fé. Meus passos são passos de fé. Minhas decisões são de fé. Eu oro antes. Amém? Eu consulto a Deus antes se pode ou não. Amém, irmãos? Sabe, o Senhor fala que Ele vai endireitar os caminhos tortuosos. E quem faz esse caminho tortuoso somos nós, irmãos. Não é Deus, não. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Nós plantamos, nós colhemos aqui que nós plantamos. Amém? Então, se sois guiados pelo Espírito, glória a Deus, irmãos, já não estáis embaixo da lei, mas da graça. Vocês vão ser guiados pelo Espírito. Agora, não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Amém? Não entristeçais o Espírito Santo da promessa, ao qual foi vos dado para o dia da redenção. A Bíblia diz, irmãos, que vai ter um dia da redenção. Existe um selo, e o selo é o Espírito Santo em nós. Deus já sabe quem anda com o Espírito Santo. Sede santo porque eu sou santo. É aquele que não anda de todo jeito. É aquele que reconhece como Paulo reconheceu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz que aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Então não tem para que se preocupar. Eu me preocuparia se eu abandonasse uma coisa que nós não podemos fazer, irmãos. É colocar em primeiro lugar as demais coisas. Muitos de nós temos colocado Deus em segundo plano. E Deus em buscar aquele que faz o seu primeiro amor. Aquele que faz a sua vontade. Amém, irmãos?
Em Gálatas capítulo 5, 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Espírito, andemos também em espírito. Amém? E aí eu pergunto a você: vocês acham que foi em vão? O Nicodemos, doutor da lei, conhecedor, irmãos, andava com os escribas, os fariseus, as classes religiosas daquele tempo, os saduceus, ele conhecia toda aquela área ali. E aí chega um momento, os saduceus é aqueles que não criam em Cristo, procura Jesus à noite, em particular, e perguntar a respeito do reino dos céus. Você acha que em vão aquilo ali? Zaqueu sobe de uma árvore, cobrador de impostos, rico. Eles estavam cansados dessa vida. Essa vida, ele não tinha mais essa vida por preciosa. Nós temos que viver, irmãos, como luzeiros no mundo, que a Bíblia diz. A palavra diz que nós temos que viver como se não vivêssemos, ter como se não tivéssemos. Amém? Não dizendo que você abandona tudo, já que eu estou para cima, não quero saber mais não, agora eu vou virar um ancião. Não, você precisa se alimentar, você precisa viver, mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Deus falou no meu coração: tudo o que você fizer, coloque Deus em primeiro plano. Se Deus não estiver envolvido, saia fora, porque não é de Deus. Qualquer decisão que você tomar sem Deus estar envolvido, meu irmão, saia fora. Vai lhe afoguear mais do Espírito? Não vai? Caia fora, irmãos. Não é mais tempo, não. É tempo de, sabe, pedir orientação ao Espírito Santo. É tempo de buscar mais Deus, de se aproximar mais de Deus. Amém? É esse tempo. Em Efésios 5, capítulo 14 diz, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Deus quer esclarecer coisas para nós. Deus quer nos dar sabedoria, irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nesses, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você entendeu isso? Que uma pessoa que não sabe qual a vontade do seu Senhor é insensato, é uma virgem daquelas loucas, e que naquele dia vai querer subir com o noivo, não vai, porque ele não está procurando a vontade do seu Senhor. Quando a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e o quê? E a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando eu procuro agradar a mim mesmo, a minha vontade, a palavra diz: eu sou um insensato. Amém? Ai de mim. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Está na sua Bíblia isso aqui, irmãos. É vontade de Deus a nossa santificação. É vontade de Deus andarmos nele. Amém? É vontade do Senhor. Segunda Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 3. Diz que antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e segundo as suas próprias paixões. Vocês têm visto aí o que está acontecendo no mundo? Estão brincando de Deus aí. Eu falei até com o cara, o que está acontecendo no mundo hoje, isso aí é porque Cristo está voltando e estão semeando coisas aí no mundo aí. Só festividade. Vocês perceberam como está? Estão investindo tanto em festa. Investe e faz rituais em cima dos palanques. E o povo iludido. E o pecado, sabe, aumentando cada vez mais.
E eu posso imitar esse mundo? Eu não posso. Que ser o quê? Sábio. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Muitos estão negando a Cristo, irmãos. Muitos estão negando a salvação. Mas nós não vamos negar. Amém? Amém. Em 2 Timóteo capítulo 3, eu quero até convidar o pessoal para vir aqui, do louvor. A palavra diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, avarentos e presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Temos visto isso? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deste também. Sabe, irmãos, que Deus tem falado no meu coração aqui, quando Islane comentou aqui pela manhã que a gente tinha falado dos cultos nos lares. Rapaz, hoje à tarde eu estava pensando nisso. A igreja tem que fazer mais culto nos lares. E aqui confirmou, digo, poxa, interessante aquilo que eu estava pensando. E aí também, quando estava ali pensando, o Espírito Santo tratando comigo, fazer mais vigília, buscar mais o Senhor, se prostrar diante dEle, se derramar aos pés do Senhor, irmãos. E eu quero que você se coloque de pé. E a palavra para nós, irmãos, nessa noite, é que temos que nos humilhar, amém? Por debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Existe um tempo do Senhor. Uma coisa eu aprendi esses dias de reflexões, é que eu não vou tomar atitudes precipitadas. Eu vou consultar a Deus e ficar parado. Muitos têm tomado decisões que não agradam a Deus. E Deus tem falado muito sobre isso com o meu coração. E o salmista disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, um coração igual ao teu. Eu quero entender, Senhor. A palavra fala, irmãos, que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como este entenderá o seu caminho? Como eu vou entender o meu caminho? Ele fala desses passos do homem são dirigidos pelo Senhor. É os passos daquelas pessoas que confessam a Cristo, que aceitam Ele como seu Salvador. Ele não vai entender o seu caminho, não. Mas para ele acertar, irmãos, para tomar boas decisões, ele tem que se aconselhar com Deus. Ele tem que ter intimidade com Deus. Porque a palavra diz que há caminhos que para um parecem direito, mas as cabo dá em caminho de morte. E eu não quero esses caminhos para a minha vida, e eu creio que você também não quer esses caminhos para a sua vida. Nós queremos viver bem, nós queremos andar bem, então nós temos que fazer como a palavra diz, nos humilharmos por debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, não é o seu tempo, é o tempo dele, ele vos exalte. Existe uma exaltação da parte do Senhor, para determinado fim, e ele sabe o tempo e o modo, porque existe um tempo, existe um modo. Quando uma vez Davi viu que os amalequitas estavam para guerrear contra Israel, e aí Davi, os soldados ao seu redor, pedindo para que partissem para cima, porque estavam em grande número, e ele disse: não, nós vamos consultar ao Senhor, eu vou consultar ao Senhor. Vamos consultar a Deus, irmãos, tudo o que nós precisamos, Pai, está nas tuas mãos, toma a direção da minha vida, amém? Guia os meus passos em nome de Jesus. E a palavra diz que Davi orou a Deus, e ele disse: Senhor, devo subir contra os amalequitas?
Ele disse: sobe. Ele já sabia que estava certo, mas não foi como Davi queria. Porque muitas das vezes a gente vê algo que nós desejamos tão perto e dizemos: é de Deus. Nós criamos expectativas em tantas coisas, nós sonhamos muito, mas nem todo sonho é de Deus. Nem todo sonho é de Deus. Imagine isso, nem todo sonho é de Deus. O sonho de Deus é aquele, irmãos, que está embaixo das promessas dele. Está nas Escrituras. E o Senhor falou com Davi: sobe. Agora você não vai subir dessa forma, você vai arrodear. Está entendendo? Que existe uma orientação no conselho de Deus. Talvez seja aquilo que Deus queira para você. E você sabe como chegar, é aquilo mesmo, não tem outro. Mas não é pelo seu caminho, é pelo caminho de Deus. Porque Deus sabe, irmãos, Ele sabe o que tem lá na frente. E eu oro por isso, para que Deus abra os olhos do entendimento da igreja dele. Olhe para você, olhe para a sua vida. Se você tem errado, se você tem falhado em alguma coisa, Pai, no nome de Jesus, me perdoe. Quantas vezes eu não errei, irmãos, também com decisões erradas, precipitadas? Quantas vezes? Uma vez fiquei fiador sem nem entender. Eu entrei em uma questão, sabe, eu entrei e assinei um documento de 200 mil reais. E aí, quando eu fui lá na frente, a pessoa não estava pagando, e eu, meu Deus do céu, eu não posso nem, de jeito nenhum, nós não podemos ser avalista de ninguém. Só que eu assinei aquele documento voando. Depois, com o tempo, eu entendi que eu era avalista naquele lugar. Eu estava cego. Existem pessoas tomando decisões, e muitas das vezes está com os olhos vendados, não está percebendo. Lá na frente, vida pesada, cansada. Nos cansamos que só, não foi, Karine? Foi luta. Pau na orelha. E eu reconheci, eu errei. Porque eu não vigiei. Foi. Mas glória a Deus, irmão, apesar de tanta luta, tanta coisa. Foi coisa, foi um deserto. Mas Deus, atravessamos o deserto. Para a honra e a glória de Deus, irmão, saímos do outro lado. E uma daquelas eu não faço mais. Existem coisas que eu vou dizer uma palavra aqui, Deus e meus irmãos me perdoem, mas quem tem vergonha não cai mais não, irmão. Não é verdade? E Deus, Ele sempre dá oportunidade. Amém? Para que se arrependa, não faça mais. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar louvando, depois estarei orando em nome de Jesus.